Bom dia, meu povo! Seja bem-vindo a mais uma live. Se você não me conhece, meu nome é Camila Abidão e todas as terças-feiras nós estamos aqui para ajudar você a crescer, a desenvolver, a multiplicar os resultados da sua empresa por meio das pessoas. É o ativo mais importante que você tem. Seja bem-vindo, você que está assistindo essa gravação. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Fica até o final. Se conecta comigo, porque a gente vai falar hoje sobre um tema que o pessoal tá curtindo pra caramba. Eu, particularmente, gosto muito de falar, que é sobre liderança. A gente vai falar sobre como liderar na sua vida, né? Em várias áreas da sua vida, de maneira estratégica. Tá certo, pessoal? Por que que a gente fala sobre liderar em várias áreas da vida? Quem é você, afinal, para falar sobre liderar em várias áreas da vida, Camila? Gente, uma das coisas, aprendendo aí, né, lidando com várias empresas, vários projetos, sejam eles empresariais, sociais, eclesiásticos, ou seja, com fins religiosos, né, projetos de vida, pessoal, sociais que eu falo não é só social de responsabilidade social, mas assim, de lazer, né? Liderando aí esses projetos, realização de encontros, de festividades, enfim, de festas, celebrações. Fazendo vários desses projetos, a gente entende que existem princípios que são aplicáveis a vários contextos. O que você precisa aprender é analisar o contexto onde você está inserido, o tipo de pessoa e as dinâmicas que são próprias daquele contexto. Mas o princípio por trás disso, você pode e deve sim respeitar. Por isso que eu falo assim, gente, a gente não tem que viver com base em regra, né? Quem vive com base em regra é criança. Criança que você tem que falar pra ela o que ela tem que fazer, a hora que ela tem que fazer, o jeitinho que ela tem que fazer, porque ela não entende o princípio por trás daquela regra. Mas na medida que ela vai construindo aquele novo hábito, ela vai entendendo quais são os benefícios de ter aquele hábito implantado na vida dela. E a partir disso, então, ela entende o princípio que está por trás da construção daquele hábito. Então, a regra é só para você estabelecer uma disciplina para a construção desse novo hábito. Quem precisa de regra é criança, quem precisa de regra é quando a gente ainda é inábil, nós não temos competência relacionada àquela área da nossa vida. Então, por exemplo, quem faz dieta, né, tem ali a dieta certinha e vive regradinho. Por quê? Porque precisa entender como é que a coisa funciona, né? Estabelecer aquilo até criar um novo hábito, entender os princípios por trás de uma alimentação saudável e assim por diante. Então, tudo isso a gente vai falar muito aqui sobre os princípios para você liderar na sua vida, só que não é de qualquer maneira, é de maneira estratégica. Quando a gente fala sobre liderança estratégica, a gente fala muito relacionado a empresas, que é uma área de expertise minha, mas a gente vai expandir, nós vamos ir além daquilo que a gente está falando só de empresa, tá bom? Então vai chegando aí, se você acha que faz sentido, compartilhe essa live aí também com as pessoas que você considera que podem ser beneficiadas com isso, tá bom? Claro, se você quiser, se você puder. Amores, vamos lá? Primeira coisa, galera, por que a gente tem que liderar na vida de maneira estratégica? Na live passada eu até conversei com vocês. Não existem espaços vagos na sociedade. Não existe aquela situação que você se você deveria ocupar o espaço de liderança sobre a sua vida, se você não ocupar ele, que ninguém vai ocupar. Esse espaço vai ser ocupado por algo ou por alguém. Então vamos supor, na sua vida hoje, quem que é a maior pessoa responsável por liderar a sua própria vida? Tem que ser você mesmo. Nos treinamentos que eu dou, eu pergunto, né, nas empresas, quem aqui é líder? Aí só os gerentes, só os diretores, só os coordenadores levantam a mão. Eu fico olhando aquele tanto de povo lá e as pessoas não levantam a mão. Eu falo assim, poxa, todos aqui deveriam ser líderes, nem que sejam líderes de si mesmo. O que o líder faz? O líder é aquela pessoa que conduz pessoas de um ponto para outro. Quando você pensa em uma empresa que é líder de mercado, ela chegou em determinado lugar, em primeiro lugar. Quando você pensa num líder de um campeonato esportivo, né, de alguma coisa relacionada a esportes, é a pessoa que chegou em primeiro lugar em determinado ponto. Chegou antes, chegou em primeiro. O líder é aquela pessoa que consegue chegar em primeiro lugar, seja em conseguir ver, né, as possibilidades daquilo que pode ser construído. Então você tem líderes disruptivos, por exemplo, Steve Jobs, ele viu um futuro, viu uma possibilidade. Bill Gates também viu uma possibilidade de construção de um mundo por meio de computadores. Né, com os computadores estando na casa das pessoas. Então ele viu e conduziu um conjunto de pessoas para construírem e viabilizar essa visão que ele teve.
Ele viu antes de todo mundo. E ele foi lá e chegou primeiro, né? Chegou antes de muitas outras pessoas. Então a liderança, ela pressupõe isso. E aí eu te pergunto em relação à sua própria vida. Quem lidera você para determinados lugares aonde a sua vida está chegando? Porque se não for você a determinar que minha saúde física vai ser desse jeito, que a minha vida financeira vai ser dessa forma, que a minha empresa ela vai funcionar da forma que eu estabeleci, que o meu relacionamento, as pessoas com as quais eu vou conviver vão ser essas, que os lugares que eu vou frequentar serão esses. Se não for você a pessoa que está fazendo isso, quem é a pessoa que está fazendo isso? Sabe como você descobre quem é a pessoa que está liderando a sua vida? O algo ou alguém, porque pode ser alguém, mas também pode ser algo. Todas as vezes que você tem um impedimento, você queria chegar em determinado lugar e você ainda não chegou, e sabe quando você fala assim, não, mas eu não consegui chegar lá ainda, por quê? Sabe essa frase que vem depois do porquê? É a situação ou a pessoa que está liderando a sua vida. É aquele que está determinando onde é que você vai ficar e onde é que você vai chegar. Então, quando você pega um empresário e fala o seguinte, não, eu não consigo construir porque esses funcionários são muito ruins. Quando você fala que os funcionários são muito ruins e por isso você não consegue construir o que você quer construir, a grande questão, quem lidera de fato a sua empresa, é a baixa qualidade dos seus funcionários. Eles que estão determinando até onde vai o seu alcance. Não é você que está determinando isso. Não é você que está liderando a sua empresa. Quando você tem uma saúde física debilitada, você, por exemplo, está com sobrepeso, e você fala assim, não, mas é porque eu não consigo, sabe? É assim, é impossível. Também fica esse tanto de guloseima, esse tanto de coisa aqui disponível. Então, realmente, né? Não tem como, né, gente? Então, você está dizendo para você mesmo que o corpo que você tem hoje, quem lidera, quem estabelece isso, é aquela comida. A comida é quem lidera como é que vai ser seu corpo. É ela que vai determinar o resultado, o lugar final de como vai estar o seu corpo, a sua aparência física. É isso que vai determinar. Quando você tem ali um problema emocional, você se sente muito triste, você tá, sabe, entrando numa situação assim, você vive chateado, reclamando, as coisas não dão certo na sua vida, aí você fala assim, não, mas também, sabe, com um marido desse, com uma esposa dessa. Então, assim, eu vivo deprimido por causa disso. Então você está dizendo que não é você que tem controle sobre as suas emoções, sobre a sua felicidade, e que é o seu cônjuge, o seu parceiro ou sua parceira que determina como você vai se sentir. Não é você quem determina para onde você vai chegar em termos emocionais, mas a pessoa que está do seu lado. Então a liderança é aquela pessoa ou aquela situação, aquela coisa que determina como que vai ser o resultado final da sua vida. Entende? Então quando a gente vai falar sobre liderança, se você realmente quer uma vida diferente, se você quer realmente liderar na sua vida de maneira estratégica, é crucial, é fundamental, é uma necessidade de base que você se sustente sobre isso, de entender que é você que é responsável por todos os aspectos da sua vida. Por mais que difícil, assim, por mais louco que isso pareça, você é a pessoa responsável por determinar como vão ser os resultados finais. Camila, mas eu não tenho controle sobre todos os fatores. Eu não tenho controle sobre como as pessoas vão me tratar, eu não tenho controle sobre o tempo, o clima, eu não tenho controle sobre tudo isso. Show de bola, não tem mesmo. Mas você tem controle sobre a forma como você vai reagir, como você vai se conduzir diante dessas situações. Sobre isso você tem controle. Não significa, não é uma coisa poliana, vamos fingir que nada está acontecendo, que isso não tem efeito, não seja uma pressão e uma adversidade sobre nós. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a estrutura que você vai criar em termos de emoção, de conhecimento, a tua estrutura mental, a tua estrutura emocional, a forma como você vai se comportar diante dessas adversidades, não diz respeito aos fatores externos. Diz respeito a quem você é, a quem você determina ser e como você decide agir diante disso tudo. E isso ninguém pode fazer por você, só você. E a partir do momento que você fala o seguinte, não, mas é porque o clima tá muito ruim, por isso que eu fico estressado. Ai, mas é porque os meus funcionários são muito ruins, por isso que a minha empresa não anda. A partir do momento que você tira a responsabilidade de você por determinar como vai ser a sua vida, seja em nível emocional, seja em nível mental, seja em nível de resultados na sua empresa, nos seus relacionamentos. A partir do momento que você tira essa responsabilidade de si e começa a colocar a responsabilidade sobre as outras pessoas, você acabou de perder a liderança sobre a sua própria vida. Você acabou de perder o poder sobre a sua própria vida. Porque responsabilidade e poder são coisas que caminham juntas.
Quando você assume responsabilidade, você traz para si poder. Quando eu falo o seguinte, poxa, a partir de hoje, minha empresa tá ruim, meus funcionários são incapazes, realmente o negócio tá ruim, mas eu vou puxar para mim a responsabilidade de mudar essa situação. Pronto, você acabou de puxar para si igualmente o poder de mudar essa situação. Então você fala o seguinte, poxa, se meus colaboradores estão ruins, o que eles estão fazendo aqui? Por que são essas pessoas que estão aqui e não são outras pessoas que estão aqui? Sou eu que boto as pessoas aqui dentro. Aqui não é uma porta aberta que todo mundo entra, começa a trabalhar e no final só me pede um salário. Não teve um, né? Simplesmente, imagina, você está com a porta lá da sua empresa aberta e chega alguém, eu decidi trabalhar aqui, vou trabalhar, pronto, me inscrevi. Não é assim que funciona. Você colocou aquela pessoa lá dentro. Foi você que botou. Não foi ela que se botou. Né? Mas eu fiz um processo seletivo errado. Pronto, eu fiz um processo seletivo errado. Eu errei nessa contratação, fui eu. E do mesmo jeito eu vou corrigir esse problema. Né? Então não é essa pessoa. Então qual é o perfil que preciso dentro da minha empresa? Depois disso, depois de botar o perfil certo, onde é que eu vou botar essa pessoa? Onde ela vai ter o maior desempenho dela? Onde ela vai colocar tudo aquilo que ela sabe, que ela é boa, que ela ama fazer, que ela tem verdadeira paixão? Onde é que eu vou botar essa pessoa que lá ela vai desempenhar da melhor forma possível? É lá que eu vou botar. E essa responsabilidade também é minha, porque não é ela que determina que ela vai trabalhar em determinada área. Se um colaborador seu ele é resistente, ele começa a te confrontar e determinar como as coisas vão ser na sua empresa, saiba que você está perdendo a sua liderança para ele. Você está perdendo a sua liderança para ele. E isso só está acontecendo porque você está tolerando e você está permitindo. Não se trata dele, o problema não está com ele. Ele provavelmente, ou ela, é um líder nato. É uma pessoa que tem liderança. E isso é indelegável. Indelegável dentro da sua empresa, dentro da sua vida, daquilo que te diz respeito. Eu não estou falando para você não delegar autoridade, não delegar poder. A gente vai chegar nisso. Até porque para você crescer negócio, você precisa transferir responsabilidades e poder sim. Mas quem determina os rumos do seu negócio é você. É você. E um bom argumento para isso é o seguinte, a partir do momento que você abre um negócio, é o teu nome que está vinculado àquele CNPJ. Se o negócio falir, é você que vai ter que arcar com as responsabilidades de pagar todas as despesas relacionadas a ele. É você que está assumindo todos os riscos. Não são os seus colaboradores. Eu já fali um negócio. Não importa se eu tinha dinheiro para pagar as contas ou não. Elas precisavam ser pagas e eu que me virasse para resolver essa situação. Então a responsabilidade é sua e você não vai ter igualmente o poder relacionado a isso, tá transferindo isso para alguma pessoa que você tá transferindo esse poder enorme para uma pessoa de tomar todas as decisões do rumo do seu negócio, mas que não tem uma responsabilidade equivalente. Se seu negócio falir, ela simplesmente vai pegar o dinheiro da rescisão dela e ir embora. É isso mesmo? Então a responsabilidade é sua e se você tá transferindo, isso é culpa, é responsabilidade também sua, de ninguém mais. Então, puxa de volta ela para você, tá bom? Então, você que vai colocar a pessoa no lugar certo, enfim, você que vai fazer gestão de pessoas. Aí você vai começar a fazer realmente o trabalho de gerir esses recursos dentro da tua empresa, tá bom? E aí, beleza, Camila? Então, como é que eu faço para liderar a minha vida de uma maneira estratégica? Primeira coisa, entenda que a responsabilidade da sua vida é sua e de ninguém mais. A partir do momento que você transferir essa responsabilidade para outra coisa, para outra pessoa, para outra situação, você está permitindo que coisas, pessoas e situações tenham liderança para sua vida e determinem os rumos que ela vai tomar. É você que está permitindo isso. E você é um adulto, você é uma pessoa adulta, você é uma pessoa responsável. E se você transferir responsabilidade, também vai ser uma culpa sua. É você que está permitindo, tá bom? Faça isso. Não permita que outros fiquem liderando a sua vida para onde você não quer. Até porque qual é o compromisso das pessoas com você? Qual o compromisso dessas pessoas com os seus resultados? Uma das coisas sobre conselho, ontem mesmo eu estava numa reunião com vários empresários, a gente começou mais um grupo do BizConnect, então eu estava lá com vários empresários, líder de ONG, né? E a gente se aconselha mutuamente. Uma das coisas que a gente precisa compreender em relação aos conselhos, primeira coisa, a autoridade de quem está dando conselho, se a pessoa ela realmente sabe do que ela está falando, não é algo, né, da cabeça dela, eu tenho uma opinião, assim, e, né, teoricamente funciona, tá? Mas na prática funciona? Você tem resultados comprovados? Existe na literatura, existe na história coisas que comprovam isso? Você vivenciou? Você percorreu esse caminho? Como é que é isso? Então, se aquilo é realmente crível, acreditável, se é tangível, se é possível, real, se existe alguma coisa já feita nesse sentido.
beleza? Primeira coisa, você vê isso. Segunda coisa, a isenção da pessoa em relação a você. Então, assim, quando a pessoa está lidando com você, ela tem algum interesse por trás daquele conselho? Então, quando você pega grandes empresas que têm conselhos, né? Existem conselhos de administração de grandes empresas. Os conselheiros ali, eles são pessoas isentas na opinião deles? Por exemplo, poxa, eu acho que a gente tem que investir mais em determinado produto. Mas se eu ganho com a venda daquele produto e essa decisão de alguma forma vai prejudicar a empresa, eu não tenho isenção. Eu não tenho isenção. Eu tô ganhando e eu tô explorando, eu tô sugando a empresa para ter esse ganho. Então não é isento. Por outro lado, se a minha opinião, se aquilo que eu tô dizendo faz sentido e vai ser bom para a empresa, legal. Então faz sentido ouvir esse conselho também. E terceira coisa, né? A gente precisa ter muito claro que os conselhos, as pessoas elas aconselham, mas quem vai botar em prática e desfrutar ou arcar com o prejuízo dos resultados somos nós. Somos nós. Então cabe a nós decidirmos se nós vamos ou não ouvir conselhos. Porque hoje a gente vive, eu tô aqui transmitindo informações e conhecimento para vocês, mas quem vai decidir se vai aceitar isso e se vai botar em prática é você. Você é responsável pelas suas decisões. O que eu leio, o que eu vejo, o que eu ouço, se eu vou aceitar e vou botar em prática, é uma decisão minha, de ninguém mais. Então tome muito cuidado com os conselhos, porque tem muita gente dando muitas opiniões sobre a minha e sobre a sua vida, de como a gente tem que conduzir, mas elas não vão assumir as responsabilidades pelos resultados. E aí você ouve o conselho, bota em prática, depois você vai lá reclamar com a pessoa, poxa, deu tudo errado, cara, você me falou pra fazer isso, né, e lascou minha vida. Ele vai falar, bom, a vida é sua, a responsabilidade é sua. Eu não tenho responsabilidade. Entende? Então tome muito cuidado com essa questão de conselhos. Selecione bem quem vão ser os seus mentores, as pessoas que vão ter algum tipo de influência sobre a sua vida. Porque a liderança ela está relacionada com esse nível de influência. Muita gente que hoje quer ser influencer, né? Ah, quero ser um blogueiro, influencer. O influencer é o influenciador. Pessoas que influenciam as outras, que lideram as pessoas hoje a saírem de onde estão e chegar em determinado lugar. Que tipo de influencer você segue hoje? É uma pessoa que te conduz para uma vida, para uma trajetória que faz sentido para você, que é bom, é o resultado que você quer ter, né? Não só os resultados finais, mas a trajetória de como essa pessoa chegou até ali, tá coerente com seus princípios e valores, você vai ser uma pessoa que vai ficar bem consigo mesmo por ter seguido essa mesma trajetória, né? Por exemplo, a gente fala sobre riqueza. Faz sentido para você ser uma pessoa extremamente rica roubando outras pessoas? Você quer mesmo ouvir pessoas, seguir pessoas que chegaram nesse nível de vida desta forma? Faz sentido para você? Porque a partir do momento que você começa a ouvir essas pessoas e imitá-las, seguir os passos delas, você tem permitido essa influência chegar até sobre você. E você vai colher as consequências dos resultados das decisões que você tomar. Tá joia? Então vamos lá, seguindo aqui. Camila, como que eu faço para liderar minha vida de maneira estratégica? Além de assumir a responsabilidade sobre os resultados da sua vida, independente de quem te influencia. Segunda coisa, escolha bem seus mentores, seus conselheiros, as pessoas que vão ter algum nível de influência sobre a sua vida, tá bom? Escolha muito bem. Terceira coisa, gente, liderança e visão são coisas que caminham juntas. Não tem como você querer liderar qualquer aspecto da sua vida se você não tiver uma visão clara do que você quer construir, de onde você quer chegar, daquilo que você quer alcançar. Quando a gente fala visão, é visão de futuro, porque você ainda não tem. Vamos pegar, eu quero ter um corpão que eu ainda não tenho. Uma visão de futuro. Eu quero chegar num faturamento que eu ainda não cheguei. Uma visão de futuro. Eu quero construir um relacionamento conjugal que eu ainda não vivo. Visão de futuro. Você precisa ter essa visão de futuro para liderar a si mesmo e as pessoas ao seu redor para essa visão de futuro. Então você precisa ter essa visão clara. A gente já ouviu isso inúmeras vezes, já virou para-choque de caminhão, a questão, né, de que para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho serve, né? A história lá do gato do filme da Alice no País das Maravilhas. Mas é verdade, é real. Se você já teve oportunidade para trabalhar para alguém, algum tipo de liderança, algum tipo de chefia, que a pessoa parece que não sabia o que estava fazendo, você sabe o tanto que é cansativo trabalhar para uma pessoa assim. Você sabe o tanto que é desgastante estar com uma pessoa assim.
Uma hora ela fala que é pra gente ir pra lá, sabe? Vamos, a partir de hoje a gente vai melhorar nossas vendas dessa forma. Depois ela muda a estratégia, agora a gente vai pra cá. Não, mas aí teve uma terceira oportunidade, agora a gente vai construir pra cá. E quando você vê, tá todo mundo seguindo aquela chefia, obedecendo ordens, sem entender pra que tá fazendo aquilo, sem entender o que exatamente está construindo, sabe? Gastando muita energia o tempo todo indo para determinado rumo, sem sair do lugar, sem construir nada relevante, porque não tem clareza de onde você quer chegar ou daquilo que você quer construir. Então, para você liderar a sua vida em qualquer esfera, sabe? Seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal, seja nos seus relacionamentos, seja qualquer coisa, você precisa ter muita clareza da sua visão, daquilo que você quer chegar, de onde você quer chegar, daquilo que você quer construir. Até porque se você quer trazer pessoas para te ajudar, elas também precisam enxergar a mesma coisa. Elas precisam ver essa possibilidade. Você precisa vender a sua ideia para elas. Porque caso contrário, não vai fazer o menor sentido para ela. Você vai pedir para ela fazer uma coisa, ela vai achar que a vida dela é só aquela tarefa. Aí você começa a ter colaborador tarefeiro, né? Aquela pessoa que só fica fazendo a tarefinha dela. E aí depois você vira e fala assim, mas o cara não veste a camisa da empresa. A pessoa ela não vê que não tem, que tem perspectiva de crescimento. Ela não vê que, poxa, quando ela falta ao trabalho, isso prejudica a empresa como um todo. Que a falta de compromisso dela, cara, gera um impacto muito grande. Os clientes ficam insatisfeitos. Você fica assim, cara, a pessoa não tem uma visão mais ampla. E não tem mesmo. E não tem mesmo. Mas a responsabilidade da visão parte de você. Parte de você enquanto líder. Porque se você não tiver essa clareza, como é que você espera que outras pessoas tenham? Você espera mesmo que o seu colaborador pense em até onde sua empresa vai chegar na construção de um negócio que é seu, sendo que você não tem? Não faz sentido. Porque se for ele ou ela que tem essa visão, ele ou ela que está liderando a sua empresa. Olha, virar para você e falar assim, olha, chefe, eu acho que a gente pode fazer determinada coisa, a empresa pode chegar até determinado ponto. É essa pessoa que está conduzindo a construção da sua empresa. Você só vai dizer, ok, e vai seguir essa pessoa. Faz sentido. E vai segui-la. Então a liderança, ela parte de uma visão estratégica. Se você não tiver uma visão estratégia, ela está falando de um escopo mais amplo. Não é uma coisinha pontualzinha, né, para uma determinada área. Não, é de uma construção mais ampla. É mais ou menos como você imaginar construir um prédio. Na construção de um prédio, você não começa, a gente vai construir um andarzinho aqui. Aí depois você vira e fala, puxa, terminou o primeiro andar. Ah, vamos fazer um segundo andar? Um terceiro? E você vai construindo, construindo. Se você quiser chegar no 20º, a fundação existente, que tinha feito para um andar só, não vai sustentar um prédio de muitos andares. Não vai. Então, a sua visão estratégica é o que vai dizer até onde você consegue chegar. Porque se você fala, nós vamos construir um prédio de 20 andares, a partir de hoje você vai construindo visões menores, então você vai dividir essa visão em períodos menores, e aí você vai falar assim, não posso construir uma fundação para um prédio de 2 andares, eu tenho que construir uma fundação de prédio de 20 andares. Então as pessoas vão começar a entender o propósito, por que elas estão trabalhando mais, por que elas estão indo mais fundo naquela fundação, por que elas estão gastando mais recursos, porque nós estamos construindo um prédio de 20 andares. Eu quero que vocês enxerguem aqui um prédio de 20 andares, de alto padrão, com acabamento assim, vai ter vidro dessa forma, cada andar vai ter uma piscina. É uma visão clara, uma visão estratégica, uma visão maior. Entende? É você que tem que ter essa visão para depois alocar os recursos no lugar certo. Beleza? Depois, gente, o que você precisa? Eu já falei do profundo senso de autoliderança. O que acontece? Quando a gente fala de liderar, a gente pensa muito em liderar outros. Porque líder só é quem tem liderados, né? Você só pode falar que você é líder de algo ou de alguém se você tiver liderado. Tem gente que fala, eu sou o líder, tá? Mas você influencia quem? Ninguém. Então você só diz que é, mas não é, né? Assim, cadê as evidências? Cadê os resultados? Quem você de fato tem influenciado? Não é. Só que antes de você conseguir liderar pessoas, é muito desafiador você conseguir influenciar pessoas se você não consegue liderar a si mesmo. É aquela velha máxima do seguinte, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que acontece? Isso foi um outro aspecto que eu trouxe na live da semana passada, que é o seguinte,
muito daquilo que nós ensinamos, aquilo que a gente usa para persuadir pessoas, seja em termos de palavras, de artifícios, de ferramentas, de vídeos, de música, de situações. A gente cria diversos artifícios para conseguir convencer as pessoas. Por exemplo, na sua empresa, você convence pessoas a comprarem de você. Então você conduz, lidera pessoas a saírem de onde elas estão, no estado de algum problema, a achar uma solução que você oferece para elas e achar de você e não do seu concorrente. Então é uma forma de influenciar e liderar essas pessoas para o resultado que você gostaria para você e que também é bom para aquela pessoa. Beleza? Só que o que acontece? É muito desafiador nós persuadirmos e convencermos pessoas se nós não somos praticantes daquilo que a gente está influenciando elas. Então, por exemplo, você iria num nutricionista obeso? Ou num cardiologista obeso? Difícil, né? Bastante difícil. Assim, você olha assim, poxa, se é tão bom assim, por que essa pessoa não está fazendo? Você consegue imaginar pessoas que trabalham na Coca-Cola bebendo Pepsi, assim, na frente de todo mundo? Imagina, você vai numa entrevista lá com o CEO da Coca e tá ele lá com a latinha de Pepsi. Você imagina isso? Não, né? Do mesmo jeito eu e você. Pra gente conseguir influenciar pessoas, a primeira pessoa que a gente precisa influenciar somos nós mesmos. E eu e você sabemos que a gente tem alguns conflitos internos que a gente fica falando assim, faz isso que você sabe que é bom. Ah, vou deixar pra depois, não vou fazer agora não. Ah, mas, cara, você tá com problema de vendas. Investe em vendas, faz o que precisa ser feito. Ah, não, eu acho que eu vou trabalhar minha gestão financeira, que o problema da minha empresa, se eu reduzir ela, eu consigo comportar com as vendas atuais. Não. É muito desafiador a gente convencer pessoas quando nós mesmos não estamos praticando aquilo que a gente está oferecendo para as pessoas. Só que o que acontece? Se você parar para pensar e observar, tem muita gente que tem muita riqueza de conhecimento e transfere para as pessoas, mas elas não são praticantes. E ainda assim conseguem liderar pessoas. Como que isso é possível? Porque se você for um nutricionista obeso e um cardiologista obeso, eles podem demonstrar, falar a verdade, te passar diversas práticas, dietas, exercícios, exames, remédios, enfim, uma série de ferramentas que vai funcionar para você. Porque aquilo que eles ensinam, aquilo que eles dizem é real, é verdadeiro, vai funcionar. E as pessoas que botam em prática vão ter resultados. Mas significa que eles não estão fazendo. Mas aquilo que eles estão falando é real, é verdadeiro e funciona. Então, quando você for observar a liderança de alguém, observe justamente isso. Aquilo que a pessoa fala, aquilo que ela entrega, quando é posto em prática, traz resultados reais, então a fala dela é verdadeira. Aquilo é uma verdade, independente se ela pratica aquilo ou não. Mas a gente sabe que a pessoa que pratica aquilo, ela recheia, ela sustenta a fala dela com atitude prática, que é quando vem a nossa autoridade naquilo que a gente fala. Então não são só as palavras que podem ser ditas por um nutricionista obeso, por um nutricionista magro, por um nutricionista médio, que funciona. Quando você pega um nutricionista que é forte, que tem um desempenho acima da média, você sabe que mais do que aquilo que ela fala, aquilo que ela vive é real. E você tem mais credibilidade com a pessoa que vive. Com a pessoa que vive. Ó, Jéssica. Nós temos a facilidade em protelar algo que devemos fazer, mais facilmente cobramos dos nossos colaboradores o resultado. Às vezes nem percebemos que isso acontece. Perfeito, perfeito. Uma das coisas que eu ensino, Jéssica, é o seguinte, tem gente que fala assim, mas eu sozinha vendia muito mais que esses colaboradores, mas eu fazia uma entrega muito superior desses colaboradores. Uau, que fantástico que você fazia tudo isso. Isso significa que você é um excelente colaborador da sua empresa. Olha que legal, você é um excelente vendedor da sua empresa, você é uma excelente pessoa da produção da sua empresa, mas você é um excelente líder da sua empresa? Você é um excelente gestor da sua empresa? Porque, meu amigo, colaborador você está botando para dentro, mas quem que vai liderar? Será que vai ter que te tirar também da sua empresa para botar uma outra pessoa para liderar? Porque se você não fizer isso, alguém está fazendo, e às vezes é um colaborador seu. Então, como é que você fala sobre excelência na função daquela pessoa se você não está sendo excelente na sua função? A sua comparação não é o quão você faria bem aquilo que aquela pessoa está fazendo. É o quão você faz bem aquilo que você deve fazer. Entende? Por isso que a gente fala sobre princípios e não regras.
Que a regra é, ah, eu faço muito bem isso, tem que fazer muito bem isso. Não, você precisa fazer muito bem isso. Para você influenciar e inspirar pessoas, é o quanto você é bem naquilo que você se propôs a fazer, naquilo que você precisa fazer. Porque eu quero que meus colaboradores sejam excelentes naquilo que eles precisam fazer, e não no que eu deveria estar fazendo. Entende? Então é isso que a gente precisa entender, com clareza. E a sua autoridade vai ser construída quando você praticar aquilo que você está pedindo para as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai liderar pessoas, seja em qualquer esfera da nossa vida, gente, nem sempre nós ainda chegamos naquele ponto que a gente gostaria de estar. Mas é necessário que a gente pratique, se esforce e trabalhe para continuamente se tornar essa pessoa. Entende? Então eu não minto pra vocês. Tem muitas coisas que eu ensino. Tem várias coisas que eu ensino. Que eu ainda não tô no ápice. Algumas eu tô caminhando. Mas nem por causa disso elas deixaram de ser verdade. Então a verdade ela vai ser dita, eu vou transferir isso. E tô no caminho dessa construção. Sabendo quais são as dores desse processo. Você vai saber de quais são as dores do seu processo. Você vai saber de forma que quando você for transferir esse conhecimento, vai ser com conhecimento de causa. Boa parte já foi percorrido. Posso falar com conhecimento de causa. Outras coisas novas a gente vai aprendendo. Então, quando você for influenciar pessoas, assegure-se dessa verdade. Tá bom? Porque se a gente ficar falando só de teoria, sem rechear isso com autoridade prática, é mais fácil as pessoas verem um livro, sabe? Ler um livro com quem realmente construiu, fez aquilo, que tem muito mais autoridade do que eu e você. Então não recheie a sua vida de frases. Por que coach ficou muito... Teve muita gente debochando de coach? Porque era muita gente que falava e não praticava, né? Não praticava. Essas pessoas tinham resultados quando eles faziam atendimento com outras pessoas? Sim. Mas aí a gente olhava a vida das pessoas e não praticavam. Então aquilo perdeu credibilidade, não tinha crédito, sabe? Se fosse tão bom assim essa vida, por que você não está vivendo? Não é mesmo? Outra coisa que você precisa para liderar a sua vida de maneira estratégica, gente, é a habilidade de lidar com pessoas. A liderança, além de você ter que ter esse profundo senso de autoliderança, que é de se conduzir para onde você quer, quando a gente fala de liderar, gerir pessoas, gente, e procura sair um pouquinho do escopo da empresa, a gente está falando de empresa aqui, mas procura sair um pouquinho, vai para o escopo da sua vida pessoal que você vai entender o que eu estou falando. Para você lidar com você, acredite, você precisa ter um bom relacionamento intrapessoal. Intra significa para dentro, é você com você mesmo. Quantas pessoas se sabotam? Quantas pessoas não chegam onde querem chegar porque não se sentem pessoas tão valiosas assim? Quando tem uma pessoa perto de você e aí você vira pra ela tá ali se vitimizando, cara, tá arrasada, sabe? Não tá dando as coisas certas na vida dela. Aí você chega e fala assim, acorda, olha isso, o quanto você é bom nisso, sabe? Você já atingiu determinados resultados, você é capaz sim, nós estamos juntos e tudo mais. Quantas vezes você consegue fazer isso com outras pessoas, mas não consegue fazer com você mesmo? Quantas vezes você tá com medão de fazer alguma coisa, de lançar um produto novo, de entrar num grupo novo, de lançar uma estratégia nova, de fazer qualquer coisa? Você tem medo. Medo. Você se sente pequenininho, aquela situação é desse tamanhozão pra você, mas você se sente desse tamanhozinho assim, ó. Quantas vezes você fica falando pra você mesmo quanto que você é peba, que você é ruim, que você não presta, que não é pra você, etc, etc, etc. É o seu relacionamento intrapessoal. É você com você mesmo. E você precisa ter a habilidade de ser a pessoa que fala assim, vou conseguir sim, eu vou dar um jeito. Olha quantos resultados você já passou. Olha quanto desafio você superou. Sabe? Olha quem é você, onde você chegou. Lembra daquele desafio que você achou que você ia morrer e você tá aqui até hoje. Entendeu? E não é comparando com outras pessoas, é você com você mesmo. Tá bom? Então a gente precisa ter essa habilidade de lidar com pessoas, a começar por nós mesmos, mas também lidar com outras pessoas. Então, quando a gente fala com os nossos colaboradores, gente, muita gente fica assim, porque eu queria que meu colaborador fizesse isso, porque ele precisa entregar determinado resultado, ele precisa executar determinada tarefa que ele não está executando. A questão não é você fazer com que seu colaborador, seu liderado, faça aquilo que você quer, mas é ajudar a ele, fazer ele querer fazer aquilo que você quer. Porque quando ele quer fazer determinada coisa, você não precisa ficar pedindo. Ele quer. Você não precisa ficar cobrando. Ele quer fazer aquilo. Então é muito mais inteligente a gente ajudar as pessoas a quererem determinada coisa do que ficar obrigando elas a fazerem. Tanto que é chato a gente não querer fazer determinada coisa e a gente fica se obrigando. Ou alguém fica obrigando e você não quer e você faz aquela coisa com
peso arrastado, é difícil. Muitas pessoas têm lidado dessa forma, sendo um peso arrastado, difícil. Eu não tô falando que você não vai fazer coisas chatas, que muitas vezes você não tem que colocar o dedão na sua cara e falar assim, você vai fazer sim, porque é bom. Você pode não querer agora, mas você vai ter um resultado melhor lá depois e faça o que precisa ser feito. Vai ter esses momentos que você vai fazer isso, mas uma vida inteira, um negócio inteiro, uma empresa inteira, que é aquele climão chato, né, pesado de pessoas que estão se sentindo obrigadas o tempo todo, é responsabilidade da liderança criar uma forma de fazer as pessoas quererem determinadas coisas. E a primeira forma mais simples é você botar dentro da sua empresa pessoas que já querem. Pessoas que querem, sabe? Quando você pega Jorge Paulo Lemann, ele usa o profissional PSD. Isso é uma sigla em inglês que significa P de pobre. Ou seja, não são pessoas, são pessoas que elas são pobres, podem ser financeiramente, podem ser em termos de conhecimento, de forma que elas entendam que quando elas vão entrar na sua empresa, elas vão enriquecer de alguma forma. Elas vão enriquecer. Ele fala no sentido financeiro, mas eu estendo isso para outras áreas da vida. Hoje, por exemplo, lidando com ONGs, tem gente que está carente de propósito, sabe? Muita gente fala assim, trabalhar nessa empresa, pô, legal, mas a coisa é monótona, chata, o que eu estou fazendo na minha vida, gastando um tempão da minha vida com isso? Então, pessoas que são pobres de propósito, a gente ajuda a dar um propósito. Pô, você está fazendo algo que é muito maior, muito mais relevante, que vai ter um legado na história da humanidade, na vida de sei lá quantas pessoas, né? Então, pessoas pobres, pessoas inteligentes. Então, quando você fala em inteligência, são pessoas que são inteligentes naquilo que você se propõe a fazer. Então, por exemplo, lidei com um restaurante. Cara, tem que ser uma pessoa que tenha inteligência, habilidade para saber cozinhar. Eu não tenho a habilidade de uma cozinheira dentro de um restaurante. Então, eu preciso ter pessoas smart, pessoas inteligentes, espertas, que vão fazer aquilo. E o D é um desejo profundo de se tornarem ricas. Porque não adianta a pessoa ser pobre e estar muito satisfeita com aquilo, com a vida que ela está tendo. Não adianta. Sabe? Não adianta, eu ganho aqui 1.000 e tô bem com isso, obrigado, minha vida tá acomodada nisso. Ela não vai vestir a camisa, ela não vai suar mais para construir algo maior que você. Porque quando a gente está numa empresa e a gente tem uma necessidade de crescimento, essa vontade de ir além, é fazer além do que a gente já faz, porque o que a gente já faz já trouxe os resultados atuais. Pra gente ir além, a gente vai ter que fazer além. E para você fazer além, você precisa de pessoas que vão junto com você além também. Então, a melhor forma de você botar pessoas que querem fazer determinada coisa é já colocar dentro da sua empresa essas pessoas que querem. Então, seu processo de recrutamento, de seleção, ele tem que ser top. Você precisa investir nisso. Você precisa aprender a lidar com pessoas para conseguir identificar essas habilidades e características nessas pessoas. Entende? E depois disso, você conseguir colocar essas pessoas bem no lugar certinho, onde elas vão performar super bem e criar sistemas de motivação e treinamento dessas pessoas, onde elas vão tendo essas conquistas. E aí eu não vou me aprofundar nisso, porque senão a gente vai ficar algumas horas falando sobre algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas formas de você fazer essa construção, mas você consegue fazer isso. Como que você, né, faz a gestão das expectativas das pessoas, você entrega suas bonificações, mas com que circunstâncias? Para isso você precisa entender de pessoas. Como é que o ser humano pensa, como que é a questão de satisfação de desejos dele. A gente fala muito de marketing para entender, e hoje cada vez mais sobre neuromarketing, gatilhos mentais e tudo mais. Fala para o cliente de fora, mas dentro da sua empresa você tem clientes. Antigamente a gente chamava isso de endomarketing, né? Marketing para dentro da empresa, que é como você manter ali o pessoal acelerado, intenso, sabe? Performando, querendo fazer aquilo, querendo ver o seu negócio crescer. Um exemplo, eu era uma profissional PSD. Como é que eu ganhei sociedade numa empresa? Me deram uma perspectiva de crescimento. Eu era uma pessoa pobre, inteligente, com desejo profundo de crescimento. Me deram essa oportunidade. Então você precisa criar essa oportunidade de crescimento das pessoas. Beleza? Camila, que mais? Além de essa habilidade de lidar com pessoas, de eu conseguir me conectar com elas, fazerem elas performarem ao máximo, para eu conseguir liderar. Porque você não vai conseguir conduzir toda a sua vida em todos os aspectos de forma sozinho. Você vai precisar de pessoas que te potencializem, que ajudem para você fazer uma construção junto com elas. Você precisa aprender a negociar com essas pessoas.
Ajudar elas a quererem fazer, vocês chegaram num denominador comum, um ponto comum. A gente quer construir determinada coisa. E eu preciso que você queira isso comigo também. Como que a gente pode fazer que fica bom para os dois lados? Que todo mundo sai ganhando. Poxa, você vai aqui colocar seus dons, seus talentos à disposição em determinadas horas, ou nesse regime de trabalho, nesse projeto, não sei. Essa negociação, em contrapartida, eu vou te dar determinadas coisas, vou te dar em termos de dinheiro, de salário, enfim, dinheiro de prestação de serviço, alguns benefícios e essa perspectiva de crescimento. Então, essa habilidade de negociar. Se você já negociou com uma pessoa e teve aquela sensação de que ela saiu ganhando tudo e você saiu perdendo tudo, é ruim, não é? É terrível. Então, hoje a gente lida com colaboradores e com pessoas que muitas vezes se sentem perdendo. Mas não é que eles estejam perdendo, porque nem sempre como a gente se sente é o que de fato está acontecendo. A gente só se sente. Tem gente que se sente ofendida, se sente magoada, não é? Se sente, meu Deus, foi uma pessoa preterida, deixar de lá. E não foi o que aconteceu. Mas aquele sentimento está dentro dela. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz isso? Aprendendo a fazer gestão de pessoas. Aprendendo a fazer gestão de pessoas, aprendendo a comunicar as expectativas, as possibilidades de liderança, de crescimento dentro da empresa, sendo transparente na questão das expectativas que você cria em relação àquela pessoa. Olha, minha expectativa é essa, entendeu? Então está sendo aqui tudo dimensionado, mensurado. Você concorda com isso? Você quer entrar sabendo que é assim que funciona? Quero. Então teve um acordo. Teve um acordo e a gente está dimensionando e a regra do jogo está clara. Entende? E a pessoa está cumprindo a dela e você está cumprindo a sua. Parte do jogo. Só isso. Então, essa habilidade de negociar com as pessoas o tempo todo. Poxa, teve uma pandemia, teve um problema aí, a gente vai ter que mudar um pouco a regra do jogo. Vamos sentar todo mundo e fazer novos acordos. A ideia é essa. Gente, é assim agora que o jogo vai ter que ser jogado. Vocês estão comigo ou não estão? Liderando as pessoas. Estão comigo ou não estão? Ah, não quero. Ok, você tem todo o direito de não querer. Tchau. Quem quer? Não, a gente tá junto. Vamos, pode contar com a gente. Então, a partir de agora vai ser dessa forma. Todo mundo de acordo? De acordo. Negociou? Fechou? Vamos pra frente de novo. Tá bom? Só que, gente, eu não sei o que acontece às vezes na cabeça de algumas pessoas que ao abrir uma empresa, ao abrir um negócio, ou o que é muito comum, gente que é muito boa no que faz, né? Tipo, tem uma operação. Poxa, eu sempre fui muito bom como médico, como psicólogo, como nutricionista, como advogado, como arquiteto. Sempre fui muito bom. Aí abre uma empresa, não sei, a pessoa acha que veio um download divino, assim, a pessoa baixou da nuvem todo o conhecimento que ela precisa, porque agora ela tá num cargo, tá numa posição de liderança. Ocupou aquele cargo. Não é assim. O que acontece é que você que decidiu abrir uma empresa, continua sendo você, com todas as suas limitações, com todos os seus conhecimentos, com todas as suas habilidades, com tudo aquilo que você tem, só que agora ocupando outro cargo. E aí chega a pessoa, uma pessoa nova na empresa, você vai botando para dentro, e essas pessoas vão tendo visões de fora, porque cada uma delas vai chegando com uma bagagem diferente, experiências diferentes, conhecimentos diferentes, e vai chegando na empresa. E aí, às vezes, essas pessoas, elas trazem pra gente algumas recomendações, algumas sugestões, algumas coisas, do ponto de vista delas. Algumas coisas não fazem o menor sentido, tá tudo bem, e algumas coisas fazem sentido. O que acontece? Um líder de verdade sabe ouvir e filtrar, entender o que faz e o que não faz sentido. Só que para isso a gente precisa ter muita humildade. É o que eu chamo da gente ser ensinável. Sermos ensináveis. Como eu vejo empresa que não cresce por causa de arrogância e soberba. Tem uma live que eu falo que você não cresce por causa do seu orgulho e é verdade. É verdade. Muita empresa não está crescendo simplesmente por causa de orgulho, soberba dos líderes, que não conseguem tolerar que uma pessoa que está abaixo deles seja melhor do que eles em diversos aspectos. E uma das coisas, gente, que eu falo para vocês com certeza absoluta, tenha pessoas muito melhores que você perto de você. Não tenha medo disso. Tenha pessoas muito melhores que você perto de você, que saibam muito mais que você, tenham muito mais habilidades, muito mais experiência. Uma coisa ela não vai poder tirar de você, que você não pode permitir, é a liderança.
Quem vai determinar para onde vai a sua empresa deve ser você. Ela pode até te apresentar uma sugestão que você ainda não viu. Traga essa visão para você e ela passa a ser sua também. Mas quem vai liderar é você. Entende? Mas recebe, se permita enriquecer, reconheça que você é limitado. E tá tudo bem, isso é uma verdade, não é mentira. Eu sou limitado, você é limitado, todo mundo é limitado. Todos nós temos um montão de limitações e tá tudo bem. Entendeu? Seja uma pessoa ensinável, aprenda, sabe, a reconhecer onde você tá errando, onde você tá falhando. Você vai, na medida em que você reconhece onde você está errando e se permite corrigir, você já corrige aquele negócio logo, corrige a tua rota e já vai pro lado certo, e aí você cresce. Agora, quando fica lá, você não sabe, tem 15 anos que eu faço isso, tem 20 anos, eu que comecei essa empresa fazendo dessa forma e tudo mais, e fica com aquele negócio, sentado num sucesso que você teve há não sei quanto tempo. Fica nesse sucesso seu. Fica nesse sucesso seu que você vai ver. Se a sua empresa está tendo resultado ruim e você continua fazendo exatamente como você faz há 15 anos, não sei se vai durar mais 15 anos. Entende? E aí tem esses pequenos anjos, né? Que vão chegando ali para nos trazer algumas sugestões, algumas dicas. Não tô falando que são pessoas que fazem da forma correta, não tô falando que são pessoas que dão feedback de uma forma positiva, não tô falando que tem cliente que é grosseiro, tem gente de todo tipo. Mas um líder de verdade tem profunda consciência de como lidar com pessoas e de quem ele é ou ela é e recebe, sabe filtrar a pessoa daquilo que está sendo dito. Porque tem gente que fala, mas não pratica. Tem gente que fala a verdade, mas a pessoa é toda errada. Não tem problema. Mas o que está sendo dito é justo? É correto? Faz sentido? Ok. Ok. Pega aquilo, implanta e vai ser feliz, vai ser livre, tranquilamente. Tá bom? A gente já tá indo pro final, eu vou concluir com mais um ponto, tá bom? Gente, outra coisa, eu já falei muito sobre delegar responsabilidades, então não vou muito falar sobre isso, sobre delegação, para que você consiga crescer e permanecer no estratégico. Mas uma das coisas que veio hoje muito forte assim, eu falei, cara, eu preciso falar, até num podcast na semana passada que eu participei, o Saf que me convidou para fazer, ele falou sobre isso e eu vejo, muitos clientes passam por isso. E eu quero que você tenha em mente. Não prive as pessoas de aprenderem as habilidades necessárias. Seja na sua empresa, seja na sua vida profissional, se você é pai, mãe, não prive o ser humano de aprender as habilidades necessárias. E como que eu e você privamos pessoas de aprenderem as habilidades necessárias? Privando elas do sofrimento da aprendizagem. Por que eu tô falando isso? Se você vai crescer em alguma área da sua vida, uma coisa que eu gosto muito, que eu já ouvi, é que tudo que vale a pena é morro acima. Tudo que vale a pena para você crescer, para você alcançar lugares mais altos, vai exigir um nível de esforço. Compreende? Então vamos supor, se você quer ter um corpo atlético, não vai exigir esforço? Você não vai precisar malhar, vai precisar fazer atividade física, vai ter que regular sua alimentação, cuidar das suas horas de sono, não vai precisar? Isso exige esforço. Para você ter uma vida fisicamente horrível, você não precisa fazer muito esforço, não. É só não fazer nada, ficar sedentário, comer o que você quiser e pronto. Não tem esforço. Se você quiser ficar bem intelectualmente, ser uma pessoa mais capacitada intelectualmente, você não vai ter que estudar? Você não vai ter que ler livro, você não vai ter que ver curso, vai ter que praticar, vai ter que errar, vai ter que crescer intelectualmente? É ou não é verdade? Morro acima. Esforço. Mas se você quiser ficar exatamente do jeito que você tá, emburrecendo, só fazer coisa que não gasta nenhum tipo de energia. Não vê nada, não lê nada, fica vendo só coisa de piada, só alimentando seu cérebro com bobagem. Você não precisa fazer nada. Esforço nenhum. Do mesmo jeito na sua empresa. Eu não sei porquê, mas assim, fico muito pensando em criação de filhos. Muita gente tem privado pessoas de aprenderem habilidades. Só que essas habilidades são morro acima. Sabe? Se você quer que o seu colaborador aprenda determinada habilidade, pare de fazer por ele. Não faça por ele porque você é mais rápido, porque você é melhor, porque você vê ele como um coitadinho ou uma coitadinha que não dá conta de seguir com a própria vida com as próprias pernas. Para! Ele não é seu filho, não é sua filha. Sabe? Ele não é um incapaz. É uma pessoa que veio para somar, para multiplicar no teu projeto. E a sua responsabilidade, enquanto líder, é ajudar essa pessoa a desenvolver o pleno potencial dela, para ela crescer o máximo possível e contribuir com esse pleno potencial para a construção desse projeto juntos.
E para isso, você só consegue fazer isso trazendo desafios, ajudando essa pessoa a se capacitar. Não estou falando por meio de um sofrimento que não tem propósito, tá? Tem gente que acha assim, ai, porque para eu crescer na vida. E grandes pessoas, você vê que grandes empresários, grandes líderes, eles passaram por uma vida dura. A vida dura foi uma forma do mundo, de uma construção divina, do mundo, do universo, não importa como que você chame, mas uma forma de capacitar cada uma dessas pessoas para desenvolverem determinadas habilidades que vão tornar elas mais fortes para conseguir fazer o que precisa ser feito. Então elas conseguiram realizar mais coisas porque elas tinham mais competências, mais habilidades. É assim. Um dos grandes crescimentos meus foi quando eu expandi, ajudei na expansão da rede franquia Sushi Louco. A quantidade de desafios que eu tive que enfrentar foi uma coisa absurda. De às vezes eu ir pro banheiro, sentar no chão e chorar. Falar, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Isso aqui é muito difícil. E eu lembro até hoje que uma das pessoas virou pra mim e depois me deu uma chamada de atenção. Consegue sim. Você para com isso, porque você consegue sim. Essa pessoa me liderou, essa pessoa me conduziu pra falar, você consegue sim, para com isso, você consegue. E aí você vai lá, se ajeita de novo, consigo, vou dar um jeito. Eu ainda não desenvolvi essa habilidade, mas eu preciso crescer nela. E olha aí, não desisti. Sabe, eu tive uma pessoa que me conduziu, que me liderou, que me incentivou, que me motivou naquele momento de dificuldade que eu fraquejei. Do mesmo jeito você. Pare de tratar os seus colaboradores como filhinhos, querer fazer tudo. Ficando sobrecarregado, que é o que a gente vê, um bando de empresários sobrecarregado querendo fazer tudo. Como é que você vai crescer seu negócio fazendo tudo? Fazendo o que o seu colaborador devia estar fazendo. Ai, mas ele não dá conta, ele demora. Pois é, a gente quando foi aprender a comer, aprender a andar de bicicleta, aprender a empreender, tudo levou um tempo. Essas pessoas também vão precisar de um tempo para aprender. Só que é um investimento que você faz agora no ensino e aprendizagem dessas pessoas, vai custar para você a sua habilidade de ensinar. De ensinar. Ir lá, passar pelo processo com a pessoa, mas desenvolvê-la e ela crescer. Tem alguns colaboradores que eu tive o prazer de trabalhar junto. Tinha uma moça que ela virava direto, ela falava assim pra mim. Eu falava, olha, a partir de agora você vai fazer isso, tá bom? Ela, mas eu nunca fiz isso. E eu falava assim, olha, 99,9% das coisas que existem no mundo você nunca fez. Isso é só mais uma delas. Só que você nunca vai saber fazê-las se você não começar a praticar. Então você precisa começar a praticar. E uma das coisas, há muitos anos atrás, época de Orkut, depois veio Facebook. Lá atrás era a gestão das redes sociais, ela nunca tinha feito. Hoje ela trabalha com isso. É uma super analista que trabalha com isso e faz os projetos disso. Lá atrás, eu não deixei, não privei ela desse sofrimento, da aprendizagem, do crescimento. Então, estou falando desse sofrimento, é um sofrimento com propósito. Estou falando de sofrimento de maltratar pessoas, de tratar mal o seu colaborador. Não é isso, pelo amor de Deus. Ah, a pessoa tem que se lascar. Não, não é isso. Entendeu? Mas vai vir um cliente, vai tratar mal a pessoa? Vem cá, como é que a gente vai resolver esse problema? Como é que você vai se fortalecer? Como é que você vai aprender a lidar com esse tipo de pessoa? Porque essas pessoas vão aparecer. Não é que a gente tolera elas na empresa, não. Isso vai ter uma consequência. Mas eu quero desenvolver em você a habilidade emocional para você lidar com essa pessoa e outras que vão surgir. Porque se toda vez que surgir um desafio muito grande você fugir, você nunca vai crescer. Você sempre vai ficar desse tamanhozinho. E a minha responsabilidade como líder é te ajudar. Então eu não vou te privar desse sofrimento. Você vai aprender a lidar com isso. Você quer? Entende? Não prive as pessoas do sofrimento, do crescimento, da dor do crescimento. Não faça isso. Não faça isso. Você não é mãe nem pai de seus colaboradores. Por quê, gente? Porque quando você começa a fazer isso, alguém vai ter que resolver essa situação. Alguém vai ter que resolver o problema. Alguém vai ter que resolver os pepinos da sua empresa. Se você está privando as pessoas de irem lá e resolver, e nesse processo de aprendizagem, às vezes errar, às vezes ter uma consequência negativa, se você está privando, quem é que está resolvendo isso? Me diz aí. É você, né? Que alguém tá tendo que resolver. E se você não tá resolvendo, ninguém tá resolvendo e o pepino tá lá. É ou não é verdade? Agora me diz, como é que sua empresa, sua vida vai crescer desse jeito? Não tem como. Não tem como. Olha a Jéssica de novo. Delegar para crescer e permanecer estratégico. Essa sensação de não dar conta de lidar e crescer é realmente algo que me abala muito. Bem-vinda, Jéssica. Isso também é sua dor do crescimento.
É a sua dor do crescimento, de como lidar com isso, entende? De como você vai lidar com esse desafio. Porque às vezes a gente se compadece, a gente sente aquele sentimento dentro da gente, ai, mas coitada da pessoa. Por exemplo, coisas que me falam também, Camila, como é que eu vou demitir essa pessoa, Camila? Ela tem 3 filhos, ela tem 4 filhos. Olha a vida dela, essa pessoa não anda com as próprias pernas, precisa do emprego. Se ela precisa do emprego, por que ela não está agindo de acordo com alguém que precisa daquele emprego? Você é pai ou mãe dessa pessoa? Não, né? Você quer realmente ficar dando dinheiro para essa pessoa sem ela produzir? Entendi. Faz o seguinte, deixa ela em casa e paga para ela lá. Sustenta essa pessoa na casa dela. E bota dentro da sua empresa que tem pessoas que acreditaram na sua promessa, na sua visão de construir algo realmente relevante, de crescer o negócio. Bota alguém que vai realmente investir no seu negócio. Bota alguém que vai realmente performar no seu negócio para fazer uma entrega contente para os seus clientes que também estão confiando na sua entrega, que vai ser uma entrega superior. Honra pelo menos essas pessoas. Honra essas pessoas. Paga para essa pessoa ficar em casa. Você quer sustentar ela, paga lá, mas não deixa ela ficar destruindo o seu projeto. Não fica ela ficar destruindo o clima dentro da sua empresa, botando todo mundo para baixo que quer produzir alguma coisa relevante, quer fazer algo com a vida, ou todo mundo olhar para ela e falar assim, não adianta nada, faz tudo errado, continua desse mesmo jeito. Por mais que a gente se esforce, a empresa não vai para frente. Faz isso, deixa ela em casa. Assume a liderança, a responsabilidade. Não é de ninguém, é sua. Sua. Eu sei que é duro ouvir isso, mas eu também não vou te privar dessa dor do crescimento. Não vou. Não vou. Eu quero que você cresça. Assuma a responsabilidade, se olhe no espelho e enfrente aquilo que está ruim em você e precisa ser melhorado. Para você crescer. Dói agora. Vai doer sim. Mas lá na frente você vai desfrutar dos benefícios de ter ido morro acima. De ter ido morro acima. De ter se colocado numa posição de desconforto. Mas você vai enxergar as coisas mais longe. Além, uma liderança com uma visão estratégica do seu negócio que ainda você não tem. De lugares que você ainda não chegou. Porque você está se privando dessa dor de sair de onde você está hoje. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem a gente tá juntos de novo para falar sobre como crescer, desenvolver, multiplicar os resultados da sua empresa por meio das pessoas. Você é uma dessas pessoas, invista massivamente em você. Tá bom? Você merece, o teu projeto, a tua entrega merece, os seus clientes merecem, seus colaboradores merecem, sua família merece, todo mundo merece que você cresça. Tá bom? Paga o preço que vai valer a pena. Se você gostou, depois você dá aí, aperta o coraçãozinho, tic, 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 pega aí o aviãozinho, tic, tic, sai mandando ali para aquela galera, para o seu amigo empresário, para os seus gestores principais, para eles ouvirem isso aqui, para eles aprenderem a liderar esse negócio aí, tá bom? E deixa seu comentário aí daquilo que foi realmente relevante para você. Obrigada, foi incrível. Obrigada a você, Jéssica, pela sua participação, pelos seus comentários, tá, minha amiga? O que eu puder contribuir, estamos juntas. Tá bom? Terça-feira que vem, 9 horas da manhã, eu espero vocês de novo. Beijo grande. Fui!